Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem. Estamos aqui novamente para trazer algum material sobre o nosso canal que aparece aqui, Reflexões Espiritualistas, que se dedica exclusivamente a divulgar temas relativos à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e a temas espiritualistas. Antes de mais nada, espero e desejo que todos estejam bem, com seus corações tranquilos, com as suas famílias em paz e que Deus esteja aí em volta de vocês, parando e ajudando como sempre, certo? Nós havíamos terminado de ler ou estudar, melhor dizendo, aquele livro Respostas da Vida. Eu havia prometido trazer para vocês, nesse intervalo entre o Natal, Ano Novo, início de ano aí, alguns vídeos especiais assim, antes de retomarmos o estudo de algum livro que estamos ainda aguardando aqui um pouco a inspiração da espiritualidade superior para escolher o título. Já tem 2 ou 3 aí na fila aí para escolhermos. Eu havia falado também de trazer para vocês uma série de estudos sobre o impacto das encarnações ou reencarnações do Espírito Emmanuel, na divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Eu terminei de fazer esse trabalho, mas percebi depois de terminado que seriam 50 slides. E mesmo que eu gastasse 1 minuto para cada slide, seriam 50 minutos, entre apresentações e finalizações, quase 1 hora. Então eu decidi deixar para mais tarde esse conteúdo, porque nosso objetivo aqui é trazer vídeos mais curtos, para que vocês possam assistir mais rapidamente em casa, ouvindo no carro, ou não dirigindo, mas ouvindo, se no intervalo do trabalho, e para que possa ser de consumo imediato assim, Então um vídeo mais longo de 1 hora exige um tempo maior para a pessoa assistir, tem que estar na sua casa, um ambiente que tenha pelo menos esse tempo disponível. Então, pensando um pouco, eu sei que existe uma grande curiosidade, uma demanda sobre a questão da mediunidade. Eu vou eleger esse tema da mediunidade como um tema central nesse período. Nós estamos falando aí entre Natal e início do ano que vem. E encontrei uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, que se chama Fenômeno Magnético, que está no título aqui embaixo. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu queria lembrar a todos para se inscreverem, se gostarem do conteúdo, deixarem o seu like que está aparecendo por aqui, compartilhar com seus amigos para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe relevância frente a tantos vídeos que existem no YouTube, ele possa ser mostrado, divulgado para mais gente, assim que o algoritmo que roda lá perceber que houve interesse pelo assunto, ele começa a apresentar para mais e mais pessoas. Nós já somos mais de quase 500 inscritos aqui, então é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo um prazer enorme trazer para vocês esses conteúdos aqui que tratam desses fenômenos que estão muito ligados à doutrina espírita, mas principalmente ao Evangelho de Jesus, como vocês poderão observar ao longo desse vídeo e dessa mensagem do Emmanuel intitulada Fenômeno Magnético. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu falei, esse livro essa mensagem é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Ela se encontra, para quem quiser ler, além do vídeo aqui, no livro Religião dos Espíritos, é o capítulo 59. Esse livro, Religião dos Espíritos, foi um livro editado pelo Emmanuel, em que ele pega uma questão do Livro dos Espíritos e faz um estudo sobre ela. Então eles estavam na época estudando
a questão 427 do Livro dos Espíritos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vejam lá qual é a questão 427 do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, o título é Fenômeno Magnético. Fenômeno magnético hoje também tem outros nomes, né? Nós podemos falar do magnetismo, a mediunidade através dos passes mediúnicos são uma forma de transmissão magnética. A água fluídica que nós damos nos centros espíritas são fluidificadas magneticamente. Então esse termo é um termo bem abrangente, mas ele revela por trás conhecimentos sobre o uso do magnetismo nessa inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Não vou entrar em aspectos científicos aqui, que não é esse o nosso propósito, mas tem a ver tudo com a forma com a qual o pensamento daquele que está atuando para magnetizar, seja uma pessoa doente, seja através da hipnose, seja através da água fluídica ou do passe, se utiliza, né, dessa força mental, que nós já sabemos que ela é muito poderosa. Na verdade, é uma frequência de onda e o emissor, quanto mais capacidade tem de emiti-la e mais amor no coração, se torna uma ferramenta muito útil, principalmente nas questões de tratamento de doenças, né, sejam elas de natureza psicológica ou mesmo de natureza fisiológica, tá certo? Então, o Emmanuel começa dizendo assim, ó: quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade, ou seja, quem acha que isso é uma novidade, se esquece naturalmente de que no Egito dos Ramsés, né, dos faraós, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Dizia lá um papiro que foi encontrado: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparecerá. Isso tem mais de 3.000 anos, gente. É lá do Egito Antigo. Os egípcios eram conhecedores das técnicas de magnetismo e as utilizavam frequentemente, certo? Nos seus templos, lá com seus iniciados os seus estudos esotéricos sobre a existência de Deus, né? Então a gente encontra lá no Egito Antigo muitas dessas expressões. Séculos transcorreram, como eu falei, era lá 3.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, até que ele, né, o magnetismo, o fenômeno magnético, adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer e atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes quais James Brand, Durand de Lagros, Charcot e Lilliebel. Para quem não lembra, Mesmer foi Franz Anton Mesmer. Ele nasceu em 1734, morreu em 1815 e ele foi um dos inauguradores da teoria do magnetismo animal. No sentido animal é no sentido material, não dos animais, né? Ele publicou um artigo científico sobre isso em 1773, na França. Ele naturalmente era francês e na época não foi muito bem aceito o conhecimento dele, por mais que ele interagisse com pessoas importantes da época, como Benjamin Franklin e outras pessoas, mas ele inaugurou o que hoje é conhecido como mesmerismo, que é praticamente um conhecimento básico sobre as técnicas de magnetismo ou de imposição das mãos para magnetizar objetos ou curar pessoas, né? O Emmanuel fala aqui também de James Brand. Esse foi um escocês, um médico escocês. O Mesmer também foi médico, estudou medicina na França, né? Já o James Brand, ele era escocês, foi o pioneiro da pesquisa da hipnose científica
E ele publicou também um trabalho desse assunto em 1843, falando sobre como curar pessoas através da hipnose. Já nós vamos encontrar em Durand de Lagros, que nasceu em 1826 e morreu em 1900, um estudo importantíssimo chamado Eletrodinamismo Vital e suas relações entre a matéria e o espírito. Foi publicado em 1855. Também era médico, né, francês naturalmente, né, e estudou e ajudou a esses estudos sobre o magnetismo também. Emmanuel cita aqui Charcot, talvez um dos mais importantes aqui, além do Mesmer, né? Charcot, que era um médico, neurologista e cientista francês, inaugurou o estudo da psiquiatria e neurologia. Ele nasceu em 1825, morreu em 1893. Ele foi um dos professores, Charcot foi um dos professores de Freud, para que vocês tenham ideia. Freud aprendeu com Charcot os conhecimentos sobre psicologia, sobre hipnose e vários desses outros estudos. E Lillebeu, como foi falado aqui, na verdade é um médico também francês, chamado Ambroise Auguste Lillebeu, e ele foi cofundador da escola de Nancy, na França, em 1866, né? Ele conseguiu curar pessoas, né, com água magnetizada. Então vocês observam que nesse período aí entre final do século XVIII, né, 1770, por aí assim, até o final do século XIX, apareceram vários estudiosos que se aprofundaram, né, nesse estudo, muitos redundando em estudos que existem até hoje, como a psicanálise, a hipnose utilizada nas sessões médicas de forma séria, de forma profissional, digamos assim, né? E aqui foram citados alguns casos relevantes de estudos feitos principalmente na França, né? Como vocês puderam perceber aqui, coincidentemente na França, onde mais tarde, em 1857, Allan Kardec ia publicar o seu famoso Livro dos Espíritos, né? Então nada aqui é por acaso, né? Todos esses estudos já estavam andando em paralelo aí à publicação do Livro dos Espíritos em 1857 por Allan Kardec. Essa foi uma época de ouro, tanto para a ciência como para a medicina de maneira geral e também para a doutrina espírita. Então o Emmanuel continua a sua mensagem dizendo assim: e nos tempos últimos, né, nossos tempos atuais, ei-lo em foco, né, o fenômeno magnético, desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas, que é o que eu falei agora há pouco, os estudos que são sérios e científicos da hipnose na cura de doenças, depressão e alguns outros tipos de doença, até os espetáculos públicos nos quais a hipnose é conduzida indiscriminadamente para fins diversos. Obviamente esses espetáculos públicos não são sérios, então não servem para validar o uso da hipnose ou mesmo dos fenômenos magnéticos, como hoje a doutrina espírita preconiza. Mas é como a inteligência, né, gente? A inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal, para coisas sérias ou para diversão. Então, tem os estudos científicos sobre os fenômenos magnéticos, e tem também as coisas fúteis, que são utilizadas em espetáculos públicos aí para atrair público, etc. Mas o Emmanuel entra aqui num tema muito importante. Ele diz assim: entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele, o fenômeno magnético, atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Estamos falando de 2000 anos atrás, certo? Todavia, o Cristo não se vale, né, dele, o Senhor, para alardear os poderes que lhe exortam o Espírito, né?
não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Tá? Então não utiliza esses fenômenos para mostrar que ele era capaz e nem para impressionar grandes massas ou públicos. Ele vai mais além, não lhe requisita os valores para discussões estéreis, como acontecia lá no século, ou aconteceu, né? No século XVIII, onde muita discussão estéril aconteceu sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Poderia, mas não utilizou. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. Ele está dizendo, Cristo utilizou os fenômenos magnéticos para fins caritativos, para ajudar as pessoas. Não para mostrar que ele era capaz, que ele era e podia muito mais, e nem para alardear isso como um fenômeno, para atrair a atenção das multidões. Então ele diz assim, estende a mão, a figura que vocês estão vendo aí, atrás de fundo, né? Estende a mão e cegos veem, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam, e obsediados se recuperam. Então, pela simples extensão da mão, o Cristo, que tinha um poder magnético muito grande pelo seu amor super elevado, como governador espiritual do orbe que ele é, obviamente tinha condições de fazer rapidamente essas curas, como aconteceu nos fatos que a gente já conhece através do evangelho que nos chegou até hoje, dos evangelistas, né? As curas que Cristo fazia. Levantou Lázaro do túmulo 4 dias depois de morto, né? Curou cegos, paralíticos começaram a andar, mas ele sempre dizia, foi tua fé que te curou. Não alardeava para si os poderes que ele possuía, e sim buscava mostrar àquelas criaturas que existia algo maior, além do simples fenômeno. Então ele diz assim, fita Madalena em casa de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugavam. Ele conseguiu alimentar Madalena com forças espirituais tão grandes que ela se viu livre daqueles espíritos que lhe atormentavam. Contempla Zaqueu, que era o rico, né, no sicômoro, e modifica-lhe as noções da riqueza material. Zaqueu se transformou com essa conversa do Cristo, né? Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença, e endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão, e o amigo que o negara pranteia amargamente. Nós nos lembramos que Pedro, alertado pelo próprio Cristo antecipadamente, na última reunião que eles tiveram, chamada Santa Ceia, entre nós aqui, avisa que Pedro iria negar o Cristo 3 vezes, antes que amanhecesse, antes que o galo cantasse. Isso de fato aconteceu. Mas quando Pedro vê e cruza o olhar com Cristo na prisão, ele sente toda aquela energia magnética do Cristo e ele chora copiosamente, se arrependendo das negações que ele mesmo causou. Então, o Emmanuel continua falando assim, ainda assim, Cristo não se detém nos casos particulares, esses agora citados. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. Ele vai mais além dos casos particulares que nós acabamos de falar, ele vai em direção ao povo, né, para transmitir esses fenômenos magnéticos de uma forma a mais elevada que nós conhecemos desde os séculos passados, né? Que é com a chegada do Cristo aqui na Terra, né?
encarnação dele aqui, que andou entre nós, ele veio nos ensinar todas essas coisas. E hoje a doutrina espírita está relembrando apenas. Então ele diz assim, o Emmanuel, né? De ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. Nunca o Cristo disse, você tem que ser essa ou aquela religião, tem que ser judeu, tem que ser seguidor do meu seguidor, o cristão. Não, ele simplesmente cura, ajuda as pessoas sem perguntar qual era a prática religiosa daquela criatura, né? Se era pagão ou não. No ensinamento, utiliza parábolas para não ferir fosse a quem fosse. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura física, como foi com Madalena. Ele apaziguou a Madalena. Madalena passou a ser livre, liberta daqueles vícios que ela trazia, daquelas entidades que a atormentavam. Então ele conseguiu trazer paz de espírito para Madalena, para Zaqueu, para Pedro, para muitos. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim busca de preferência os que passam curvados sob o jugo das aflições. Então Cristo poderia perfeitamente procurar o imperador, o César, os governadores daquela região da Judéia, que era Pilatos, e mostrar seus poderes, mas ele não faz isso. Ele não procura se conectar com os poderosos, ele busca os simples e os humildes, os sofredores, aqueles que necessitam da sua real ajuda, e ajuda-os aqueles que estão sob o jugo das aflições, como falou Emmanuel. Não se faz precedido de arautos e batedores. Ele não era uma pessoa que se considerava importante, né? Tanto que ele andava livremente junto com alguns dos seus seguidores, de uma cidade a outra, dentro da área da Galileia, ia de Nazaré até Jerusalém, né, o Tiberíades, mas ele era uma pessoa comum, dormia na casa de Pedro e fazia coisas espetaculares como aquelas que já falamos, de tirar Lázaro do túmulo 3, 4 dias depois de morto. Então tinha um poder magnético impressionante. Não tem, né? Não demanda lugares especiais para a exibição dos fenômenos que lhe vertem das faculdades sublimes. Não usa para atividades públicas, como se fosse um circo assim, né? E para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, traça no monte das bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veementemente. É parte do sermão das bem-aventuranças. Felizes os humildes de espírito, porque a eles toca o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Olha que coisa linda, né? A gente chama das bem-aventuranças. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhes pertence. Então, já terminando aqui, ele termina dizendo assim: se afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão de tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo. Mas, para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Emmanuel Chico Xavier. Então, o fenômeno magnético, gente, é um fenômeno como o da inteligência.
Todos nós somos capazes de magnetizar alguma coisa, colocar a mão sobre uma criança, atenuar suas dores. O que faz uma mãe quando a criança está com febre, além de dar os remédios? Você já vê em que instintivamente a mãe coloca a mão sobre a cabeça daquela criança por alguns minutos, como está na foto aí o Cristo fazendo? Porque ela está transferindo fluidos magnéticos para aquela criatura, fortalecendo a parte espiritual, a aura espiritual daquela criatura, certo? Então, o que o Emmanuel está nos dizendo, independente de como nós utilizamos o fenômeno magnético, seja qual for a área da nossa atuação, no passe magnético, né, na cura, ou na magnetização de água fluídica, ou numa hipnose bem conduzida, seja qual for, a gente pode e deve estudar, podemos estender e melhorá-lo e defini-lo, mas para que isso tenha efeito, o padrão de referência nosso tem que ser indiscutivelmente o padrão luminoso e maravilhoso do Cristo, de Jesus Cristo nosso Senhor. É isso aí. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Voltamos na semana que vem com mais algum tema associado à mediunidade. Não se esqueçam aí de deixarem o seu like, compartilharem o canal, assistirem conosco esse vídeo, e desejamos a todos aí uma boa semana e que Deus esteja com vocês em vossos corações. Tchau. Um beijo.